Olá galera, tudo bem? Seguinte, nessa aula eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês com relação à termodinâmica e formas de você facilitar a sua vida aí com relação a exercícios. Então, beleza. Termodinâmica. Dinâmica, movimento. Termo, temperatura. Então, nós iremos movimentar algo a partir da variação de temperatura. E como que eu posso fazer isso? Então, primeiro, isso aqui, ó, é um esquema geral de toda e qualquer máquina térmica. Então, primeiro, eu preciso de uma fonte quente e eu preciso de uma fonte fria. A fonte fria eu vou colocar aqui embaixo, que eu vou chamar de QF. A fonte quente eu vou chamar de QQ. E detalhe, fonte quente, fonte fria. Lembra lá do seu automóvel. O principal objetivo do carro? Entrar em movimento. Mas, para que ele entre em movimento, necessariamente eu não preciso inserir algum tipo de combustível, algum tipo de energia, ou seja, ao inserir gasolina, necessariamente eu vou ter o movimento do carro. Carro, energia para movimentar o carro, é o que nós chamamos de trabalho. Então, ó, dá uma olhada. Então, lá dentro do meu pistão, lá ali no reservatório, onde eu insiro a gasolina, vai ocorrer uma queima, certo? Se vai ocorrer uma queima, então dá uma olhadinha aqui. Essa energia vai sair da fonte quente e o intuito é que ela vá para onde? Ser transformada em trabalho, que é o movimento do meu carro. Então, só escrever aqui bem claro. Movimento. Aqui eu tenho a fonte fria e aqui em cima eu tenho uma fonte quente. Então, só retomando. Fonte quente, meu reservatório, pistão, aonde eu tenho ali a queima do combustível. Fonte fria seria o quê? Meu escape, a atmosfera. E o trabalho está relacionado ao quê? O movimento das rodas do meu carro. Então, isso aqui é basicamente uma máquina térmica. Então, daqui você já tem uma equação. Como? Ó, dá uma olhada. Da fonte quente, eu vou extrair energia para trabalho, que é o movimento do carro. Porém, entretanto, todavia, dessa fonte quente, eu também tenho uma quantidade de energia que será perdida para a fonte fria. Beleza? Então, o que ocorre? Vamos sugerir aqui uma coisa. Digamos que lá na fonte quente eu tenho 100 joules de energia. Beleza? Desses 100, 50 eu consegui transformar para o movimento ali das minhas rodas. Então, 100 era o todo, 50 eu perdi para o movimento das rodas, logo me sobrou quanto? 50 joules. Então, dá uma olhada. O todo era 100. Entretanto, lembrando que o objetivo do carro seria o quê? Não é o movimento? Então, desses 100, 50 de fato foram transferidos para movimento. E os outros 50 foram para onde? Para a fonte fria. Então eu perdi 50. Isso é o que nós chamamos de rendimento. Olha que coisa. Dos 100, só tive um rendimento de 50%. Pouco, pouquíssimo. Concordo contigo também. Não é à toa que na sua casa você tem mais equipamentos elétricos do que propriamente equipamentos térmicos. Isso se dá por conta do rendimento. Enquanto o rendimento de uma máquina térmica gira em torno de 40%, numa máquina elétrica, esse rendimento já sobe para 90, 95%. Então, assim, é complicado. A diferença é muito grande. Então, visto isso, utilizamos mais a máquina elétrica. Então, ó, como que eu posso fazer para calcular a quantidade dessas energias? Mole, mole. Então, dá uma olhadinha aqui nessas setas.
O todo é a fonte quente. Então eu vou anotar aqui, ó. O todo é a fonte quente. Beleza? Dela, eu tenho trabalho e tenho uma fonte fria. Logo, eu posso dizer que a fonte quente é igual à fonte fria mais o trabalho. Beleza? Então, ó, fonte quente é igual fonte fria mais trabalho. Posso reescrever essa equação? Sim. Vou aqui, ó. QF está positivo, passa para o outro lado, negativo. É igual ao meu trabalho. Ou seja, trabalho vai ser igual a quente menos frio. Maior menos o menor. É uma maneira de você lembrar dessa equação. Beleza? Então, ó, já temos aqui a nossa primeira equação. Mole, mole. Outra coisa. A partir aqui dessa teoria, você consegue discernir o valor do rendimento, não é isso? Então, beleza. Meu rendimento aqui, ó, claramente você observa que é 50%, porque são números simples. 100, 50, 50. Agora, sempre vai estar fácil assim? Infelizmente, não. Beleza? Então, você vai ter ali números quebrados, fração, dentre outros tipos de valores. Nisso, nós podemos colocar como regra uma equaçãozinha, muito mole inclusive. Nós iremos escrever da seguinte maneira: rendimento vai ser igual variação da energia útil dividido pela quantidade de energia total. Beleza? Então, ó, esse N com a perninha maior é o que nós vamos chamar de rendimento. Ou seja, o que de fato foi convertido em trabalho, o que de fato foi convertido, no nosso caso aqui do automóvel, em movimento. Então dá uma olhada. O que seria essa minha energia útil? Se eu estou falando do carro, do automóvel, eu quero que ele se movimente, que ele ande, literalmente. Então, para mim, essa energia útil vai ser um tal de trabalho. E a energia total? Ué, o que seria a energia total ali no caso do carro? Gasolina, onde ocorrerá a queima. Então eu vou colocar aqui, ó, fonte quente. Então, rendimento vai ser igual trabalho dividido pela fonte quente. Então, vamos lá fazer essa equação. Meu trabalho vai ser igual 50 joules dividido fonte quente. Cadê a fonte quente? 100 joules. Venho aqui e escrevo 100 joules. Observe, posso passar faca no joule, não é isso? Corto a unidade de medida, posso cortar esse zero com esse zero, então aqui eu vou ter 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 eu posso simplificar, que vai dar um tal de meio, metadinha. Ou também conhecido como 0,5. Ou seja, a relação entre essas energias é igual a 0,5. Tranquilo? Se eu quero transformar isso para porcentagem, multiplica esse valor por 100. Então, quanto que seria meu rendimento nesse caso? 50%. Beleza? Então, 100, dois zeros, duas casas. Uma vírgula, duas vírgulas. 50. Mole, mole, muito fácil. Ah, professor, mas é muito mais fácil só fazer pela lógica. Sem problema algum. Faça pela lógica. Se você acredita que é mais fácil, não é um problema. Porém, nem toda questão vai facilitar a sua vida, vai, né, te dar margem para isso. Por isso a importância de que você saiba toda essa equação. Assim como, dá uma olhada, meu N é igual ao trabalho dividido pela fonte quente. Essa é a equação que eu descrevi aqui. Aqui, meu trabalho, né, a quente menos a fria. Então, no lugar do trabalho, posso colocar isso aqui. Então, ó, dá uma olhada. N vai ser igual
quantidade de calor na fonte quente menos quantidade de calor na fonte fria dividido pela fonte quente. Matematicamente, eu posso modificar toda essa configuração. Então, dá uma olhada. Posso escrever assim, ó. Fonte quente sobre fonte quente menos fonte fria sobre fonte quente. Quente dividido por quente não são iguais? Então, x dividido por x, 1 dividido por 1, não vai ser 1? Então, aqui, ó, posso cortar esses dois aqui. Então, o meu n vai ser igual a 1 menos QF sobre QQ. Então, aqui você tem uma outra variação dessa equação. Ah, precisa utilizar todas as três? Não, você vai utilizar a equação que te trouxer uma variável de forma mais simples, a resposta de uma maneira mais tranquila, beleza? Então, posso usar essa. Vai depender do quê? O que a questão está me pedindo? Está me pedindo trabalho? Está me pedindo sobre a fonte quente? Sobre a fonte fria? Então, isso tem que ficar muito claro. Lembrando, 1, 2, 3 letrinhas. 3 letrinhas, te dou 2, você acha outra. É isso.